No segundo encontro, né? E o segundo encontro corresponde ao segundo capítulo do livro do James Hillman, né? A Psicologia Alquímica. Então, onde ele vai falar prioritariamente do fogo como um elemento muito ligado aos processos alquímicos, né? O fogo como um elemento essencial, digamos, de passagem a qualquer processo alquímico. Então, a gente tem no fogo os 4 elementos, e a gente sabe, desde a outra apresentação que eu fiz, né, introdutória, que os 4 elementos fazem parte, né, dentro do percurso alquímico, os 4 elementos são essenciais. Mas o fogo, eu já tinha colocado para vocês também, que ele tem uma característica muito importante, porque o fogo, ele é a base, né, para o ser humano construir toda a sua tecnologia. Então, o fogo, a relação com o fogo, né, e que a gente, na civilização, a gente chama de domínio do fogo, mas eu já tinha colocado também que acho que a questão não é dominar o fogo, mas sim se relacionar com ele, e o James Hillman vai também reforçar muito isso, que na realidade a gente não domina o fogo, mas sim se relaciona com ele, né? Então, essa amizade que nós fazemos com o fogo, desde lá da época das cavernas, né, da época da pedra lascada, do Paleolítico, essa relação que se inicia com o fogo, onde nós somos capazes de gerar o fogo, né, de criar o fogo, de fazer ele surgir e preservá-lo, né, essa relação ela é humanizante por excelência. Então, que o fogo, por que ele é tão importante dentro do processo alquímico, né? Porque enquanto o fogo molda os metais e purifica os metais, ele também vai moldando e purificando o próprio ser humano. O fogo, a humanidade não existiria se não fosse o fogo, né? Ao menos da forma como a humanidade existe hoje, né? Tudo o que a gente tem em nível de civilização, em nível de descobertas, tenha relacionado com o fogo. Então, se a gente entende o ser humano como um ser que evoluiu em termos tecnológicos, em termos de arte, em termos de criação, isso se deve principalmente a esse passo humanizante básico que foi o se relacionar com o fogo, ter a capacidade de gerar o fogo. Então, no capítulo, ele começa com uma frase, né, que eu quis trazer aqui para vocês, que reconhecererias o mestre perfeito é aquele que entende do regular o fogo e seus graus. Nada provará a ti tão formidável impedimento quanto a ignorância do regime, do calor e do fogo. Então, para nos tornarmos mestres em qualquer coisa, é necessário nos relacionarmos com o fogo, entendermos o fogo e saber como lidar com o calor e o próprio fogo, né? Então, por quê? Porque o fogo, ele, claro, existe o fogo de fato e o fogo simbólico, né? A gente vai ver isso, mas existe muitas vezes, uma inabilidade, né, de lidar com o fogo.
E isto faz com que ou o fogo se frustre, né? Ou seja, ele apague, ou provoque um incêndio, né? Então, a ignorância sobre, a inabilidade sobre lidar com fogo, ela é perigosa, né? Porque pode fazer com que o fogo desapareça, e o fogo, quando ele se apaga, ele pode, em algumas circunstâncias, temos aqui várias pessoas que estão na parte fria do planeta, né, em pleno inverno, né? E bom, e para viver nesse inverno a gente precisa do fogo, né? Então, apagar o fogo pode custar a nossa vida, mas também, independente da região do mundo que a gente está, a gente precisa do fogo para cozinhar. O fogo, a eletricidade representa o fogo. Então, deixar apagar o fogo representa algo muito perigoso, né? Por outro lado, apagar o fogo interno, né? Apagar o fogo interno representa também entrar em depressão, não ter vontade de viver, não deixar a vida colorida. Por outro lado, às vezes a gente tem uma inabilidade e faz com que o fogo, né, não cuida do fogo da forma devida e faz com que a casa queime, né? Que as coisas saiam do controle, que os elementos que o fogo representa em termos de auxílio, né, acabem fugindo da nossa habilidade e acabem fazendo uma coisa de perda muito grande, né? Então, isso, quando vai atingir o nosso mundo interno, também é a ira, né? A destrutividade, a loucura. Então, para lidar com o fogo é necessário ter arte e amor, né? Porque, na realidade, o fogo, ele como eu coloquei para vocês, não existe o domínio do fogo, né? Existe a relação com o fogo. Se eu tento dominar ele, eu posso apagar ou posso fazer com que ele perca, que eu perca a capacidade de me relacionar no sentido de conter ele, né? O fogo tem que ser contido, a gente vai ver isso mais adiante. Então, quando eu não consigo conter ele, o que que acontece? Eu posso perder tudo devido a ele, né? Então, é uma arte cuidar do fogo, é uma arte onde tem que existir um vínculo, um amor. Então, o fogo, ele tem a ver com todo mundo instintivo, todo mundo de busca, todo mundo de desejos que a gente tem, né? E esses desejos que têm uma base lá nos instintos, lá no que nos provoca de viver, né? Mas também ele está acima da razão humana no sentido de que o fogo também representa a transcendência, a conexão com a totalidade. Então, o fogo nos liga à base instintual e à base transcendente. E o que que a gente pode aprender com o fogo, né? O que que a gente aprende com o fogo para a nossa existência? Né? Quando a gente está imbuído do fogo, o que ele nos traz? Quando a gente tem presente, em nível arquetípico, esse fogo dentro das nossas entranhas, dentro da nossa psique, dentro da nossa emocionalidade, dentro do nosso comportamento, dos nossos desejos, né? O que a gente aprende com o fogo? Com o fogo a gente aprende a aquecer as relações, aquecer os ambientes, aquecer a nossa vida. Então, sair da paralisia do frio, o fogo nos traz isso. Excitar, né? Deixar as coisas mais gostosas, mais com ganas, mais com tesão de viver. Entusiasmar, motivar, né? Trazer essa alegria, né? Essa vontade tem a ver com fogo. Inflamar, né? No sentido de provocar a persistência, provocar
um desejo profundo, provocar uma paixão e inspirar, né? Trazer uma luz, trazer uma luminosidade, trazer uma visão, uma perspectiva. Tudo isso o fogo nos dá. Quando a gente se conecta com o fogo, a gente pode, com o fogo interno, a gente tem todas essas questões que se acendem dentro da gente. E se a gente se vê, né, dentro do processo alquímico como um processo metafórico, então a gente pode ver que a gente é o laboratório, né? E ao mesmo tempo a gente é o vaso, o contenedor do fogo, né? O contenedor onde as coisas acontecem. Às vezes o fogo é contido e às vezes ele está na base do cozimento das coisas, né? Então, às vezes o fogo está no fogão, está no forno, mas às vezes ele também está na base, né? Provocando a reação alquímica. E isso tudo somos nós. Então, James Hillman ele coloca, né, sobre a necessidade. Não é que eu preciso estar sempre sozinho, né? Vamos fazer a confusão disso, mas a necessidade de estar em contato comigo. Uma solidão que é necessária, né, para a gente aprender a gerar o nosso próprio calor. Muitas vezes a gente não conhece essa capacidade que a gente tem de gerar o nosso próprio calor e a gente fica dependente do calor de outras pessoas, né? Dependente do calor de um amor, dependente do calor de um filho, dependente do calor dos amigos, né? Então, cada um de nós tem a capacidade de gerar, de entrar para dentro e perceber dentro de si esse calor que nós mesmos geramos para a gente mesmo. Então, a ideia da alquimia é que também a gente possa virar, ir para dentro da gente, né? Para as nossas entranhas, dar para aquele mundo interno que às vezes é assustador, né? E de lá, nesse escuro que parece ser escuro, parece ser frio, a gente possa acender o nosso fogo. E daí, muitas vezes, esse entrar em contato consigo, ele parece a descida para o inferno, né? A descida para algo onde tem sombras, onde tem coisas que eu não quero ver de mim mesmo, né? Mas o que a gente encontra na descida do inferno? A gente encontra o fogo no inferno, né? Então, muitas vezes é o contato com aquilo que a gente não quer ver que acende o nosso fogo. Né? Muitas vezes a gente vai lá para o mundo da sombra, para o mundo interno, e acha que a gente vai encontrar só monstros lá dentro, coisas que a gente detesta na gente mesmo. E, na realidade, o que pode estar lá, esquecido no fundo de um poço, é a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de amar, né? Então, a descida, né? Ela nos serve para nos inflamar. Quando a gente desce, a gente encontra o fogo lá dentro, né? Ou lá embaixo. Então, mas também, como eu disse para vocês, está embaixo, está em cima, né? Então, também no céu existe fogo, né? Então, o fogo que está no fundo da terra é o fogo da introspecção, é o fogo daquelas coisas que a gente esconde, às vezes, da gente mesmo, né? É o fogo dessa criação que vem de dentro, da nossa fertilidade. O fogo que está no céu é o fogo da consciência, é o fogo da transcendência, é o fogo do espírito, né? O fogo do céu, do sol, das estrelas, dos raios. Então, é importante a gente perceber que existe fogo dentro da gente, existe fogo também fora da gente. Né? Que existe, e esse fora, eu gostaria que a gente pudesse entender esse fora no sentido
de conexão com uma totalidade. Não é um fora aqui, dentro da parede do meu quarto, né? É um fora de totalidade, é um fora de que tudo que está dentro está fora. Né? Então, esse céu que eu vejo também é o céu que eu encontro nas profundezas. E se eu vou para a superfície da Terra, né? Também vou encontrar a manifestação do fogo, através dos vulcões que estão ligados lá, aquela parte mais íntima, mais subterrânea, as fontes termais, os geysers. Então, na Terra também tem fogo. E no ser humano também tem fogo, né? Então, a gente tem febre, a gente tem inflamações, a gente tem cegueiras por luz, excesso de luz, né? Como na obra do Saramago, né? O ensaio sobre a cegueira, é uma cegueira por excesso de luz, não é por escuridão, né? É tanta luz que as pessoas ficam cegas. Sim, quem não conhece essa obra, eu aconselho fortemente. Tem um filme e um livro, né? Sobre, os dois são muito bons. Ensaio sobre a cegueira. Então, essa cegueira por excesso de luz. As paixões, os afetos, a lucidez, a libido, são todos fogos humanos. Então, se existe fogo nas profundezas, se existe fogo no inferno, se existe fogo na terra, também existe fogo no ser humano. Então, aqui a gente tem o tempo, né? Os tempos da natureza. Os tempos da natureza são longos. Então, as modificações da natureza para gerar o ouro, né? Para dar o melhor de si, eles são tempos longos. Os tempos de maturação que a natureza traz são tempos longos. O tempo da arte é o tempo da arte alquímica, né? Então, qual é o propósito da arte alquímica? Não é interferir na natureza no sentido de negar a natureza, mas o sentido da arte alquímica é justamente facilitar com que os processos da natureza ocorram em outro tempo. Então, quando a gente entra na arte alquímica, a gente entra na capacidade de dar mais velocidade a processos naturais, ok? Mas a gente não ofende o processo natural, isso é super importante. Então, com o processo alquímico, eu não transformo algo em algo que aquela coisa não é, aquela pessoa, aquele objeto não é. Eu simplesmente faço com que o processo se precipite, né? Que vá acontecendo mais rapidamente, no sentido de revelar aquilo que aquele objeto, aquela pessoa tem de melhor. E que está metaforicamente representado pelo ouro, né? Ou a purificação dos metais. Então, trazer o melhor daquele metal, né? Trazer o melhor daquele objeto, trazer o melhor daquela paisagem, trazer o melhor daquele ser, ok? Então, essa é a arte da alquimia. O tempo da arte é o tempo da arte da alquimia, ou seja, é apressar os processos que naturalmente já se dão na natureza. E para que se apresse os processos, né, o fogo é muito importante. O fogo vai dar velocidade aos processos. E, então, existe 4 estágios de fogo que são super importantes, né? Então, como a gente colocou no primeiro encontro, então a linguagem da alquimia ela é uma linguagem muito, muito concreta, assim, né? Muito dia a dia. Então, jamais um alquimista vai dizer que você deve aquecer o fogo a tantos graus. Ele não vai usar essa terminologia, ele vai usar a terminologia ligada às sensações, né? As sensações do nosso cotidiano ou as coisas que a gente faz do nosso cotidiano. Então,
um dos fogos, o fogo mais sutil, mais fraquinho, mais suave, é o fogo brando, né? Que é o fogo que a galinha usa para chocar o ovo, né? Ou seja, aquele calorzinho que a galinha transmite ao ovo para gerar o pintinho. É o sol no inverno. Aqui eu trouxe um pouquinho, essa imagem era um pouco da questão do sol do inverno, né? Então, quando está super frio e a gente senta no sol e se aquece suavemente, né? Aqueles dias de inverno que tem um pouquinho de sol, que a gente senta no sol para não chega a sentir calor, né? Mas se aquece. Também é o banho-maria, né? Aquela aguinha que não chega a ferver, né? E que vai aquecendo as coisas devagarinho, a digestão dos alimentos, esse calor brando. Depois tem o calor das cinzas, né? O calor das cinzas é um calor que vem de uma secura, né? De algo que já fez um processo, mas que já viveu algo, né? Mas que ainda emana um pouco de calor, né? Então, é um calor um pouco maior do que aquele calor do chocar o ovo, mas é um calor que ainda tu consegue colocar as mãos. E ele tem a ver com as nossas memórias, com as nossas reminiscências, mas, ao mesmo tempo, esse calor, né, ele é um calor que pode provocar novamente o fogo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente toca nesse calor, né, porque a princípio a gente aguenta com as mãos, mas ele pode, por baixo, ter brasas, né, brasas que podem se acender novamente. E depois a gente tem esse calor, o calor que queima, né? Quando aquele calor que a gente toca e se queima se a gente deixar a mão ali. Né? Então, é o calor que tem a ver com a nossa realização, com sentimentos de raiva, e que são também, é um calor que necessita a nossa perícia, porque existe a possibilidade do descontrole, ou como a gente viu lá no início, né? Também a possibilidade de a gente a não saber cuidar e apagar. Né? Então, esse fogo que queima, ele é um fogo bastante utilizado nos processos alquímicos e ele precisa de habilidade para se desenvolver os processos com ele. E depois a gente tem, né, aquela chama viva muito forte mesmo, que é capaz de derreter os metais, né? Então, essa é o fogo do guerreiro, é o fogo super drástico, né? E é o fogo também do sol do deserto, né? Aquele calor escaldante, aquele calor que seca tudo. Então, e que tem essa capacidade de purificação extrema que purifica os metais. Então, para os alquimistas existem esses 4 estágios do fogo. E que eu acho que a gente pode se traduzir isso, né? Sobre a questão de que o fogo tem nuances, né? O fogo não é algo que tem uma característica só, ele tem muitas características, muitas possibilidades, né? Existem muitos tipos de fogo. Então, uma das coisas que os alquimistas usam o fogo, né, é porque ele depende do tipo de ação que tu vai dar ao fogo, ele vai fazer uma espécie de uma redução, né, das substâncias. Então, ele transforma as coisas em pó, em um tipo de reação, um tipo de operação, né? Ou ele transforma as coisas em essência, né? Quando são tirados os óleos essenciais, por exemplo, né? São processos muito lentos que utilizam o fogo não diretamente. Né? Também quando se transforma as substâncias e vai se secando as substâncias até elas virarem pó. Né? Então, esse processo, ele é um processo muito importante dentro da alquimia, porque o
O alquimista, ele vai, através do fogo, reduzir as coisas até que elas virem, até que permaneça somente a essência. E por isso que ele tem, né, o alquimista, ele tem que saber lidar com fogo para que esse processo de secar ou de retirar a essência, ele tem uma velocidade certa, ele tem uma temperatura certa, e isso tem que ser muito bem trabalhado pelo alquimista. Então, aqui a gente pode, a grande metáfora que o James Hillman faz, ele vai fazer a metáfora do alquimista com o terapeuta, né? A gente pode fazer essa metáfora do alquimista também, da gente cuidando no nosso próprio processo, né, pessoal, de crescimento, mas também a gente pode, eu sei que aqui tem muitos facilitadores de biodança, a gente também pode ver o facilitador de biodança como um alquimista, né? Então, todos os processos que a gente tem na vida, faz na vida, a relação com o fogo, né? Para eu poder reduzir a substância que eu trabalho a esse pozinho essencial, a essa essência, né? Esse óleo essencial, eu preciso dominar o fogo. Então, esse composto que sai, que é o óleo essencial ou esse pó, né? Ele vai ser a base para depois o alquimista trabalhar na ressurreição. Então, ele vai vai tirar só o que é essencial, ele retira tudo o que não é e deixa somente o que é, e a partir disso que é, ele vai fazer os processos alquímicos para daí gerar uma nova vida, um processo de ressurreição. Que nova vida é essa? É a vida em si, daquela essência, ok? Então, muitas vezes nós somos tantas coisas juntas e a gente se confunde com tantos papéis que a gente vive na vida. A gente se confunde com tantos papéis que a gente vive na vida que às vezes a gente se esquece de quem nós somos, né? Então, o processo alquímico é justamente esse processo de secagem ou de retirada da essência, né? Vai destilando a essência, de forma que permaneça somente aquilo que é essencial. E desse restar o que é essencial, começa um outro processo, que é o processo de renascer, renascer para um novo momento, um momento onde aquilo que resta da essência vai começar a se manifestar em um outro nível de plenitude e de pureza, onde aquilo que se manifesta está impregnado dessa essência, ok? Essa essência sem tanta confusão com papéis, com traumas, com coisas subjetivas que às vezes a gente vai incorporar através da nossa educação. Então, o James Hillman, ele vai fazer uma ligação do fogo com vários aspectos mitológicos, e principalmente ele vai utilizar aqui, dentro desse capítulo, ele vai utilizar os deuses gregos, né? Ele faz uma relação também com a mitologia romana, ele vai em alguns momentos ele vai utilizar a nomenclatura romana, mas eu botei aqui só a nomenclatura grega. Tá? Então, ele vai falar de alguns deuses, na realidade ele diz, todos os deuses estão relacionados com fogo, né? Mas alguns são mais evidentemente relacionados com fogo. Então, eu trouxe alguns deles que ele citou aqui, não todos, porque senão a gente ia ficar só falando dos deuses, né? Mas eu achei interessante a gente ver algumas características que estão ligadas ao fogo e que ele relaciona a esses deuses, né? Então, a principal de todas, né, Hestia. Hestia é a deusa do fogo do lar, né, do focolare que se chama, né? Então, o fogo do lar é aquele fogo que dentro da religião grega ou mesmo da religião
romana, né? Os templos para Hestia, eles não tinham a imagem de Hestia, eles tinham um fogo no centro. E as sacerdotisas, elas tinham que aprender a ciência de lidar com aquele fogo, porque ele representava a deusa, né? Então, esse fogo tinha que ser mantido. E ele representava o fogo do lar. Então, quando a gente está na nossa casa, né? E a gente pode entender a nossa casa também, a nossa casa corpo, a nossa casa ser, né? Então, Hestia nos ensina que a gente tem que colocar, não pode colocar muita madeira no fogo, mas não pode deixar de colocar. Manter o fogo de Hestia é dar atenção constante ao fogo e entender a sua dinâmica. Então, essa deusa, ela é essencialmente uma deusa do fogo, né? Porque ela representa o fogo como um princípio de vida e um princípio de afeto e de cuidado, né? Porque justamente é a deusa do fogo da nossa casa, né? É o fogo que tem que ser cuidado, tem que ser alimentado, tem que ser visto. Se ele não é visto, ele apaga ou ele bota fogo na casa. Então, eu tenho que estar sempre atenta. Então, esse fogo também é a minha saúde, é a minha casa, são as minhas relações. Aquilo que importa realmente na minha vida está regido por Hestia. Ela representa justamente essa necessidade de eu cuidar daquilo que realmente importa para mim. Depois, outro deus que está muito, muito ligado ao fogo e à alquimia, né, é Hefesto. Hefesto, ele já tem uma outra característica, né, e ele usa o fogo para lidar com os metais, então ele tem um domínio do fogo nesse sentido, e ele tem a ver com o fogo criativo. Então, Hefesto é um deus muito feio, né, e ele foi rejeitado dentro do Olimpo pela sua mãe, né? que o jogou do Olimpo porque achou ele muito feio. Então, o Hefesto, ele tem assim uma dor muito grande da rejeição, né? Ele se sentiu muito rejeitado, mas ele se tornou, né? Ele foi para dentro do vulcão Etna, e foi morar ali, e ele se tornou um grande artista, né? Ele tem uma capacidade de criar coisas incríveis a partir dos metais. Então, o Hefesto, ele significa o fogo enquanto potencial criativo, né? E potencial de superação dos nossos traumas através da arte. Depois a gente tem a Afrodite, né, que é uma deusa que nasce das águas, né, mas ela tem uma conexão com o fogo, com o fogo da libido, com o fogo da paixão, né, com o fogo do amor, com o fogo da atração. Então, de certa forma, o James Hillman ligou a Vênus ou a Afrodite, né, a relação ao fogo justamente por essa coisa da capacidade de incendiar as relações, né, de provocar um atrator no outro, né? De ser um atrator. Depois, Ares, que por um acaso também é um dos amantes de Afrodite, né? Que é o deus da guerra, né? Então, a guerra, a fúria como um elemento de fogo muito forte, né? Então, a raiva, a fúria são elementos de fogo e que aí a gente tem que saber como lidar com esse elemento, né? Justamente porque esse tipo de fogo, ele é aquele fogo que incendeia a casa, né? Se a gente não sabe como contê-lo. Depois o fogo de Hermes, que também não é tão explícito, o fogo de Hermes, porque o Hermes é um deus muito ligado ao ar, ao elemento ar, né? Mas se a gente entender que o elemento ar ele é o elemento
essencial para nutrir o fogo, é o combustível principal do fogo, né? E Hermes é um deus muito veloz, né? Ele faz a conexão entre os mundos, ele é o psicopompo, né? Ele é um ser medial que conecta mundos, que ele é o deus que mensageiro que vai do Olimpo até o Hades, né? Ele navega por todos os lugares, ele tem carta branca para ir para todos os lugares, né? Então, mas ele é um deus muito esperto e muito malandro também, né? Ele é o deus que vai estar nas encruzilhadas, ele é o deus dos comerciantes, ele é o deus dos malandros, né? Então, ele tem uma picardia que é de fogo, uma malandragem, uma astúcia, né? Aquela pessoa que não deixa a bola picando, ele vai e tem a resposta pronta sempre, né? Ele tem muita rapidez nesse sentido, e daí o James Hillman liga esse aspecto de Hermes com o fogo. Depois Zeus, né, que é um deus de autoridade, ele é o rei do Olimpo, o rei dos céus, e Zeus, através do poder e da autoridade, então ele tem um contato muito forte, especialmente com os raios, né? Ele joga raios para a terra, então também essa ligação do poder com o elemento fogo. E depois a gente tem aqui o Titã Prometeu, né? Que ele é um herói, né? E que então Prometeu ele representa algo muito interessante, né? Um dado humano sobre a relação divina com o fogo, porque Prometeu ele era muito amigo dos homens, né? E ele era um titã que era muito amigo dos homens e ele tinha uma relação assim de muita proteção com a humanidade. Então ele se meteu em várias enrascadas para proteger a humanidade, para tentar levar coisas para a humanidade, e ele costumava ludibriar os deuses para trazer coisas para a humanidade. E uma das coisas que ele fez uma vez foi, assim, ele teve uma caçada, né? E que tinha que oferecer um animal para os deuses, né? Então tinha uma parte dessa caçada que era para oferecer para os deuses e outra que ficaria para os homens, né? Como um sacrifício. Então Prometeu assim, ele juntou todas as vísceras, as coisas que não são tão apreciadas na caça, ele juntou tudo num prato e colocou uma carne bem bonita em cima. E depois ele fez ao contrário com as partes nobres, né? Ele botou todas as partes nobres da caça em outro prato e botou umas coisas meio nojentinhas assim em cima do segundo prato. E daí ele chegou para Zeus e disse assim: eu vim aqui oferecer um sacrifício, né? Que os homens fizeram em tua homenagem, então escolhe qual prato tu quer. E daí Zeus escolheu o que tinha carne bem bonita em cima, né? E daí quando ele foi comer, ele viu que só tinha aquela parte de carne boa em cima e depois o resto era tudo uma coisa medonha, né? E daí ele ficou furioso com Prometeu e com a humanidade que tentou ludibriar o Deus, né? E daí ele tirou o fogo dos homens. E daí um dia o Prometeu foi lá pé por pé e foi e buscou e roubou o fogo dos deuses, né? Roubou uma centelha de fogo dos deuses. E daí, bom, daí continuou toda a história que acabou que Zeus descobriu e puniu severamente Prometeu, né? Uma águia que ia todos os dias lá comer o fígado, daí o fígado dele se regenerava dentro de uma rocha que ele ficou preso, né? Ele prendeu o Prometeu numa rocha e vinha uma águia todos os dias e comia o fígado do Prometeu. O fígado se regenerava no outro dia, vinha lá e comia novamente, né? Então, foi uma coisa de extremo sofrimento. Depois essa história continua e ele acaba saindo da rocha, né? Mas o que interessa para a gente aqui, né,
é que Prometeu, ele representa uma outra relação, uma relação humana com o fogo, né? E representa justamente uma relação muito utilitária com o fogo, né? Então, Prometeu, ele tenta ludibriar o divino, né? E a relação dele é tentar dominar esse divino. Então, a relação que Prometeu tem com o fogo é utilitária. E daí ele representa, né, toda o antropocentrismo, na realidade, né? A utilização do fogo a serviço do homem, mas sem um cuidado pela vida. Então, o mito de Prometeu, ele tem essa característica. Qual é a proposta que a gente tem, né? A proposta que, dentro da perspectiva teórica que eu trabalho, né, que é a teoria de Rolando Toro, e que vai propor o biocentrismo, né? O que a gente vai ver dentro do biocentrismo? Que a gente tem que ir além de Prometeu, né? Então, é poder trazer toda essa tecnologia que o fogo nos traz, desde lá da pré-história, mas utilizar isso para cuidar da vida, né? E dentro da perspectiva alquímica, ela é uma perspectiva biocêntrica, no sentido de que o alquimista ele vai facilitar o processo natural num tempo mais acelerado. Essa é a arte, né? Então, é o processo que a natureza iria fazer num tempo um pouco mais acelerado. E daí, esse fogo, né, ele deixa de ser um fogo de ruptura com a natureza e passa a ser um fogo de expressão da natureza, né, de ajudar a natureza a se expressar. E a gente pode entender isso também como ajudar a nossa própria natureza a se expressar, né? É um fogo de respeito. E daí é um fogo que tem a ver com almar as coisas, né? O James Hillman coloca, e é uma característica muito forte da teoria dele, né? Que não é só o ser humano que tem alma, que todas as coisas têm alma, né? Então, que todos os objetos que nos cercam têm alma. Então, que a alquimia, ela é a ciência, né? De facilitar a expressão desses objetos. Então, os metais têm alma e o alquimista trata de que esse metal possa se expressar da melhor forma possível. Então, o alquimista, ele passa a almar os objetos, né? Ou seja, ele vai dar alma, ou reconhecer a alma dos objetos. E o processo não é de forçar a natureza de nada, mas sim de cooperar com essa natureza. Então, se a gente pensar nisso numa perspectiva ecológica, o entrar na alquimia é facilitar que a natureza entre num processo um pouco mais rápido de regeneração, né? Que ela não precise eliminar a humanidade para se regenerar, mas que a gente possa participar e cooperar com o processo de regeneração. Enquanto a gente está no mito de Prometeu, a gente está desalmando a terra, né? Está tirando a alma, está mecanizando tudo. Então, o processo de cooperação. E quando a gente está num processo de crescimento como pessoa, né? Todas as pessoas que nos ajudam nesse processo, seja os nossos terapeutas, facilitadores, os colegas de um grupo, né? Eles todos estão servindo para nos almar, e nós todos participamos desse almar uns dos outros, né? Um sentido de cooperação e de trazer o melhor de cada um. Por isso que quando eu proponho, por exemplo, para vocês, alguns ainda não passaram por isso, mas certamente mais para frente a gente vai passar, processos de escuta, processos de conversar. Eu sempre digo isso, assim, a gente não está aqui para dar conselho para ninguém, né? A gente não está aqui para dizer o que as pessoas têm que fazer, mas sim a gente está aqui para ajudar, através da nossa presença,
a reconhecer essa alma que existe no outro e acolhê-la, né? E dessa forma cooperar com o processo de manifestação do que aquela pessoa tem de melhor, da sua essência. Então, e daí a gente vai trabalhar um pouquinho também sobre os combustíveis do fogo, né? Se a gente pensar bem, o fogo, ele é um elemento muito forte, ele é energia pura, né? Mas, por outro lado, ele precisa sempre de combustível, e esse é uma das características do fogo, né? Por mais potente que ele seja, ele não é por si, ele é uma manifestação, ele é uma transmutação de energia, então ele precisa de base, né? E os alquimistas dizem que a base melhor para o fogo é o carvão, né? Por que o carvão, né? Porque o carvão, eles dizem que o carvão é nascido duas vezes, né? Um dia ele foi madeira, ele foi queimado, né? Então, ele foi queimado e reduzido a carvão, e daí ele queima novamente, né? Então, o carvão, ele representa também a nossa capacidade de renascer e de morrer, né? Então, o carvão, quando ele está já no segundo estágio, né? Quando ele já deixou de ser madeira, ele queima novamente. Então, ele também é uma substância absolutamente neutra, né? Ele facilita a expressão do fogo, mas ele não contamina esse fogo. Por exemplo, se a gente queimar madeira, né? A madeira, ela vai dar, vamos pensar assim, bem gaúchamente, né? Se a gente vai fazer um churrasco, se a gente queimar a madeira, ela vai dar gosto na carne, ela tem uma identidade, né? O carvão, ele tem uma neutralidade, ele não vai interferir, ele vai facilitar simplesmente o fogo existir, o fogo se manifestar, né? Então, para os alquimistas, ele é a melhor base que existe para todos os processos, né? E a gente sabe, né, que o fogo, o carvão, né, ele é essencialmente também um elemento purificador, porque o carvão ele é poroso, né? Então ele está a serviço do fogo, né? Mas ele também está a serviço da purificação. Então, quantas vezes a gente não estava bem da barriga, a gente usou o quê? Carvão ativado, né? Porque o carvão, ele é capaz, ele tem essa propriedade de purificar, né? Ele absorve todas as toxinas sem interferir nelas, ele simplesmente absorve, né? Então, a porosidade dele serve para um elemento de purificação, né? Então, ele com toda a neutralidade dele, porque ele não catalisa nada, ele não inicia nenhum processo, ele simplesmente ele vai fazer a limpeza. E depois, outro elemento super potente, indispensável para o fogo, né? O fogo até pode ter outra base que não seja o carvão. Os alquimistas consideram o carvão, por essas características que eu falei, a melhor base, né? Mas o ar, não existe fogo sem ar, né? Então, o ar é o elemento, o principal combustível para o fogo. E aqui a gente tem o simbolismo do ar, né? O que é o ar? O ar é a imaginação, o ar é a visão de altura, o ar é a liberdade. Né? Então, quantas vezes a gente sufoca o fogo por falta de ar, né? Por falta de liberdade, por falta de imaginação, por falta de inspiração. E daí a gente também pode ligar o ar com a própria palavra alma, né? Porque a gente viu muito isso esse final de semana, aquela palestra que eu falei que era muito legal, se vocês puderem assistir, que é sobre corporeidade Platão, né, que a gente teve na escola. Então, a Micaela falou isso, né, que a etimologia da palavra alma é respiro, né? Então, que a alma tem a ver com o elemento ar, né? Então, que esse elemento, ele é essencial, né, para ativar a nossa vitalidade, a nossa capacidade de ir para o mundo. É necessário que a gente dê a possibilidade do respirar para alimentar a nossa alma, né?
Então, a própria alma como um elemento que se alimenta desse ar, que é também uma revelação desse nosso fogo, da nossa luz interna, né? Bom, e o fogo, ele é essencial, então, né? Aquele fogo forte que eu falei, né? Ele é essencial para o refinamento dos metais. O que significa o refinamento dos metais? É trazer do metal aquilo que ele tem de mais puro. Os metais na natureza, eles estão cheios de elementos que não são dele exatamente. Tem uma mistura, né, de outros elementos dentro daquele metal. E a alquimia, ela busca justamente isso, fazer um processo de refinamento do metal, deixando que ele permaneça somente a essência, né? Então, daí tem uma citação sobre a pureza, né, que o James Hillman traz, a menor quantidade possível de misturas estranhas, pureza, inteiramente igual. O metal refinado não está adulterado, o metal foi reduzido às suas qualidades essenciais. Refinamento e sofisticação pela disciplina. Então, aqui vai aparecer, né, dentro de tudo que a gente viu. Então, se a gente se conectar com a deusa Hestia, que o fogo, né, precisa de uma atenção, ele precisa ser visitado o tempo todo. Então, é dessa disciplina que se cria o refinamento dos metais. O refinamento dos metais, ou seja, o processo alquímico em si, né, ele necessita ser visitado o tempo todo. Né? Ou seja, para eu refinar, ou seja, eu contatar minha essência, para eu resgatar a capacidade de eu ser eu mesma e tornar essa expressão sublime, né? Eu preciso de dedicação e de disciplina, ok? Daí também uma coisa super importante, né, é não confundir disciplina com rigidez, né? E daí, nisso, né, nesse processo, eu vou ver as coisas que eu vou ter que mudar e vou poder mudar, e as coisas que eu não vou mudar, né? Então, existem algumas coisas dentro de nós, né, que devem mudar, né? Que devem mudar para que eu possa me manifestar. Agora, existem também, ao mesmo tempo, dentro de mim, coisas que não podem mudar. E aqui a gente vê bem forte, né, a questão da própria nossa identidade, né? Então, para eu ser quem eu sou, eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar, né? Porque a própria passagem da vida faz essa transformação. Mas existe algo que não muda. Então, a Mirtes é a mesma Mirtes daquela que nasceu. Eu mantenho a minha identidade, mas ao mesmo tempo eu não sou mais aquela pessoa que eu nasci. Então, existem coisas que devem mudar e que podem mudar e coisas que não podem mudar. E ao mesmo tempo, é um paradoxo esse. Eu não estou conseguindo ler essa citação. Deixa eu ver. Somos... Alguém pode ler a citação para mim, porque eu estou com Solamente las cosas separadas pueden ser reunidas. Ah, perfeito, graças, porque está com a coisa do computador bem em cima do que foi escrito, tem que aprender a colocar para baixo. Então, somente podem, as coisas que são separadas podem ser reunidas, né? Então, aqui a gente tem uma coisa muito legal, né, pessoal? Porque dentro do processo alquímico, é super importante a gente ter a lucidez de perceber o que me serve, o que não me serve, o que é meu, o que é do outro, né? Então, no momento onde eu consigo me distinguir, saber quem eu sou e saber quais são as minhas características e o que é do outro, aí eu posso fazer a comunhão, né? Então, nos processos de integração, né,
para que eu possa integrar algo, é necessário que eu possa separar também, né? E saber o que é meu, o que é do outro, o que me serve, o que não me serve. Então, a partir daí, eu posso conseguir fazer um processo de integração. E o James Hillman coloca assim, que existem coisas, né, que eu tenho que expressar. Quando eu vou olhar para, vou perceber a mim mesmo, né, eu tenho que poder expressar quem eu sou, né? Mas também eu tenho que ver como é que eu vou expressar isso. Então, existe um grande paradoxo, né? Porque o fato de eu não reprimir quem eu sou não significa que eu posso me expressar de qualquer forma, né? Então, aí existe esse paradoxo, né? Entre, bom, eu não posso reprimir quem eu sou, mas eu também não posso atuar, né? Ou seja, eu tenho que perceber como no mundo, nas relações, eu vou expressar da melhor forma quem eu sou. Então, o fato de eu não reprimir não significa que eu faça qualquer coisa de qualquer jeito. Então, alguns segredos culinários bem importantes, né? Que é os segredos do cozimento. Então, existem coisas na cozinha que vão nos servir bastante para o processo alquímico. Então, primeiro, onde conter as substâncias, né? Então, tem coisas que o fogo ele não pode tocar diretamente, né? Porque se eu tocar diretamente, eu vou queimar. Né? Então, aí tem toda uma estrutura de vasos, de panelas, e essas panelas têm diversos formatos, né? E essas panelas também, elas podem ter um conteúdo dentro, elas podem não ter nada, né? Então, quando a gente está trabalhando com os formatos, a gente também está trabalhando com os vazios, né? Então, o que eu vou conter? Né? E o que eu vou, como eu vou me relacionar com esse vazio? Muitas vezes, quando a gente vai ver esses vasos e a gente vai ver o vazio é algo que se torna, dentro da nossa cultura, muito insuportável, né? Então, nós temos muitas vezes a tendência a colocar qualquer coisa dentro do vaso, né? A gente pode entender também esse vaso como nós próprios, né? Ou dentro das coisas que a gente projeta, né? Dentro das nossas casas, dentro das nossas relações. Então, a gente pode colocar significados, a gente pode colocar objetos dentro de nós, dentro das relações, dentro dos objetos que nos circulam, dando significados simplesmente para preencher esse vazio que é insuportável. Então, dentro desse processo é importante a gente ver não só escolher o que vai conter, né? Mas também o que a gente vai colocar aí dentro, né? Qual o processo a gente vai fazer e quais as coisas que a gente coloca dentro dos vasos, né? Dentro das panelas. O que eu vou cozinhar e que fogo eu vou cozinhar. E determinadas coisas vão precisar uma frigideira bem baixinha para cozinhar rápido, né? Por exemplo, se eu tenho uma inimizade, eu estou bravo com alguém, eu tenho que botar isso numa frigideira bem baixinha para que esse processo aconteça rápido e que eu não fique ali remoendo isso, né? Agora, tem coisas que precisam de uma panela de pressão, né? Para cozinhar mais rápido também, para ter uma pressão interna. E tem coisas que precisam só de uma panela com tampa, que vai cozinhando, decantando, né? Então, esses processos, que são processos basicamente culinários, também são processos internos nossos. Então, tudo que a gente usa dentro da cozinha
é metaforicamente muito interessante, muito parecido com os processos que a gente vive na nossa vida. Então, e também os objetos da cozinha, né, como o forno, o fogão, né, eles contêm também, não é só a panela que contém substâncias, mas o forno e o fogão, o forno e o fogão são elementos de contenção do próprio fogo. O que significa isso? Que para eu lidar com fogo, para eu fazer os processos alquímicos dentro de mim, né, eu preciso conter o fogo. O que contém o fogo? Disciplina, né? Então, a gente volta aqui à questão da disciplina, e eu falei para vocês, disciplina não significa rigidez, porque a gente coloca, muitas vezes, liga disciplina à rigidez, por exemplo, de uma instituição como o Exército, né? Ou escolas rígidas. E essas instituições, elas tomam a disciplina com rigidez, mas isso não é a disciplina em si, né? Disciplina é um cuidado que a gente tem em nutrir as coisas que realmente importam, né? Então, é essa atenção de dar a nutrição e o respeito que aquilo que realmente importa para a gente necessita. Então, a gente está chegando no finalzinho, então eu gostaria de colocar assim o que tem, né? Qual é essa essência, o espírito do fogo, né? O que a gente, quando a gente trabalha com fogo, quais são as características que a gente vai ter no fogo que podem pertencer a gente também, né? Então, o fogo, ele nos inspira para a ascensão, né? Se vocês perceberem, o fogo, ele tem sempre um movimento para cima, ele não tem um movimento para baixo. Se a gente pega uma chaminha de um fósforo, né, e vira, ele sempre vai para cima. Então, o fogo é ascendente, né? Ele sempre, a energia dele vai para cima, ele vai buscar o céu, ele, com a base na terra, ele vai conectar com o céu. Depois, o fogo, ele é essencialmente transmutação, né? Então, ele transforma algo em outra coisa. Então, tudo que passa pelo fogo é transmutado, não existe como contatar com o fogo sem transmutação. Por isso que muitas vezes a gente precisa de um contenedor, né? De algo que faça essa relação, porque o fogo, se tocar diretamente, ele vai transmutar com muita rapidez e às vezes não é isso que a gente quer, né? Iluminação, o fogo, então, ele tem luz, ele ilumina, ele traz lucidez, ele traz clarividência, né? Então, quando a gente tem o fogo, a gente enxerga as coisas melhor, mas a gente também tem o risco de ter fogo demais, né? E daí entrar na cegueira, que a gente chama cegueira branca, né? Cegueira por excesso de luz, né? Então, tudo no fogo tem que ser autorregulado. Acho que a autorregulação é uma palavra importante quando a gente fala de fogo, né? E o fogo é intangível, né? Então a gente não pode tocar o fogo diretamente, porque senão a gente se queima, né? Então a gente tem que saber lidar com isso, e também o fogo não é alguma coisa que eu posso agarrar o fogo e levar comigo, né? Ele não, se eu passar pelo fogo, eu posso me queimar, mas eu não tenho como agarrar ele, né? Eu posso tirar o ar e sufocá-lo, mas não segurá-lo, né? E o fogo é insaciável, né? Outra característica do fogo. Então, se eu não alimentar ele, ele vai precisar todo o tempo de atenção e todo o tempo de alimento, né? Então, por mais forte e potente que ele seja, ele precisa de muita atenção e muita nutrição.